Olá, eu sou Alexandre Serpa, coordenador do curso de Compliance Anticorrupção da LEC. Quero falar com você hoje sobre uma situação que pode acontecer na sua empresa. Você imagina que o candidato a uma posição de diretoria ou presidência da empresa, ele está implicado em um escândalo, por exemplo, de que houve um assédio moral e um assédio sexual por parte dele, há investigações em curso. E também, outro exemplo é que ele distribuiu informações privilegiadas ou informações confidenciais da sua empresa para fora da sua empresa. Você pode pensar que esse é um caso fácil, em que você tem um caso bastante rápido de ser resolvido, um ilícito, um crime, uma fraude dentro da empresa que precisa ser punida. E isso vai ser facilmente punido. Quem está acordado desde os últimos meses viu que basicamente eu descrevi a situação de eleição dos Estados Unidos. Dois candidatos em que você tinha um momento em que um era acusado de problemas basicamente de misoginia, assédio sexual, assédio moral, e o outro candidato acusado de distribuição ou desvio de informação privilegiada, informação confidencial. E você vê que no final das contas eles eram os dois candidatos e um deles foi eleito presidente dos Estados Unidos. Então a vida real de um programa de compliance é muito parecida com isso, não é só você desenhar um processo, ir lá e seguir. Isso é bastante o básico. O básico, como eu sempre digo, não é difícil de ser feito. Você colocar os princípios, você colocar os pilares, é uma coisa razoavelmente fácil. Mas o que fazer com os casos problemáticos? Essa situação ela não é muito impossível, ela não é improvável, ela acontece sempre dentro das empresas. E é nesse momento que você vai precisar falar de uma forma unificada. O seu programa de compliance fala de uma forma unificada. A cultura do compliance ela entra exatamente nesse momento. O que a gente faz com os casos difíceis? Os casos fáceis são resolvidos em 2 minutos. Não precisaria nem de discussão. A dificuldade está aí, nesse caso em que você tem uma situação que ela não é preto e branco. Ela precisa que você discuta coisas que não são provas factuais, que não são decisões unificadas. Você tem aí, às vezes, uma decisão quebrada entre os membros de um comitê de ética. E é aí que você começa a demonstrar a efetividade do seu programa de compliance, a cultura de compliance. Onde está a linha que a empresa desenhou no chão que ela não cruza? O que ela vai fazer com essas pessoas que foram acusadas e potencialmente são culpadas por isso? E que talvez tenham uma posição de determinar o futuro da empresa, de desenvolver o futuro da empresa e de domínio e de posição hierárquica principal, como um CEO, como um presidente dos Estados Unidos. Então você vê como uma situação que aparentemente tem uma solução óbvia e simples, não é tão simples assim no mundo real. Isso acontece também dentro da sua empresa de verdade. Você tem nesse momento é que demonstrar a efetividade do seu programa de compliance, começando obviamente por ter os pilares bem implementados, as políticas, procedimentos, treinamento, o processo de investigação e talvez o mais importante, o suporte da alta administração, para não permitir que uma pessoa que talvez seja um mau exemplo seja levantada a uma posição de liderança na empresa. Isso é a realidade do dia a dia do programa de compliance. Você precisa entender que a vida real ela é complexa. As soluções não são tão simples e óbvias quanto a gente gostaria que fosse. Se você se interessa pela vida real do programa de compliance, inscreva-se já na Compliance Week, uma semana de treinamento online gratuito com top players do mercado, pessoas com experiência real em grandes multinacionais e empresas nacionais que trabalham com compliance há muitos anos. Inscreva-se já, www.complianceweek.com.br. Nos vemos lá.